Domingo passado, celebramos o Dia do Homem Presbiteriano e trouxemos uma palavra voltada para todos os homens, não apenas que aqui estavam, mas aqueles também que nos prestigiam através das redes sociais. E confesso que fiquei espantado pela quantidade de visualizações e pela repercussão que esta palavra trouxe no domingo passado. Nesse domingo não será diferente, porque trouxemos uma palavra para o homem por ocasião do Dia do Homem Presbiteriano. Hoje celebra-se em todo o país o Dia da Mulher Presbiteriana. Então vamos contar quantas mulheres temos aqui nessa manhã. Levante a sua mão, minha querida irmã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mulheres, meninas. 1, 2, 3, 4. 12 mulheres, 4 meninas. Quantos homens nós temos? Levante a sua mão, meu irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, hoje é um dia atípico. Temos mais homens do que mulheres sentados aqui na igreja. Muito bem. Queridos, da mesma forma que trouxemos estatísticas domingo passado sobre o universo masculino, o universo feminino, graças a Deus, encontra-se bem melhor. Por exemplo, mulheres são maioria no país. Hoje na IPT, não. Inclusive até homens, podemos aproveitar o dia de hoje, hein? Hoje a quadra é nossa. Mulheres são maioria no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mais recente, que é de 2019, a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. As mulheres são oficialmente maioria no nosso país. Uma outra também notícia importante e interessante: mulheres são maioria nas universidades brasileiras. Se 18% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm ensino superior, esse número sobe para 25% quando falamos de mulheres. Além disso, o relatório Education at Glance 2019 mostra que as mulheres têm 34% mais chances de se formar no ensino superior que os homens. Muito porque, aspas, meninos têm uma tendência maior de repetir o ano e de abandonar a escola, diferente das meninas, como explica uma analista de educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa é uma notícia da BBC News Brasil. Terceira estatística interessante sobre o universo feminino: mulheres sustentam quase metade dos lares brasileiros. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que hoje 45% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Entre os anos de 2014 e 2019, cerca de 10 milhões de mulheres tomaram o posto de, antigamente era chefe de família, agora vem o termo gestoras da residência. Então nós temos mulheres como maioria da população brasileira, mulheres maioria no ensino superior e os homens com uma tendência cada vez maior de abandono do estudo ao longo do tempo, e mulheres, da mesma forma, colhendo o fruto do desenvolvimento e do progresso, sustentando os lares em quase metade dos lares brasileiros. São notícias interessantes. Infelizmente, temos também notícias não tão boas. Prevalência em condições de saúde mental. Segundo dados, 1 em cada 5 mulheres apresenta transtornos mentais comuns e a taxa de depressão é, em média, mais do que o dobro da taxa de homens com o mesmo sofrimento, podendo ainda ser mais persistente nas mulheres.
São 49 milhões de pessoas no Brasil que vivem com algum transtorno mental ou causado por abuso de substâncias em 2019. Desse montante, 53% são mulheres, de acordo com a Organização Internacional IHME, Institute Health Metrics and Evaluation. Resultado de tudo isso, resultado direto, de serem maioria no país, uma das consequências, de serem maioria nas universidades, de participarem com sustento de quase metade dos lares brasileiros e, infelizmente, pelas mais diversas condições, uma em cada 5 apresentar transtornos mentais comuns, infelizmente, de acordo com a última pesquisa, 80% das mulheres estão insatisfeitas com a maneira como o Brasil as trata. E aí, é claro, isso endossa uma perspectiva muito simples. O nosso país trata mal as mulheres, de acordo com 80% das entrevistadas nessa taxa de amostragem. Basta ir para um país mais desenvolvido. E aí entrei em outras estatísticas, onde até mesmo as mulheres na Suécia, que é tido como um país de alto desenvolvimento, se encontram insatisfeitas. Entrei em estatísticas de Portugal. A maioria das mulheres em Portugal se encontram insatisfeitas. Entrei nas estatísticas norte-americanas. A maioria esmagadora das mulheres norte-americanas encontram-se insatisfeitas. Logo, não é apenas uma questão Brasil, porque 80% das mulheres estão insatisfeitas, ainda achei o número baixo. Talvez, se perguntarem para os homens, quase 100% estarão insatisfeitos com o nosso país. Todavia, contudo, entretanto, a insatisfação feminina parece ser um dado mundial. E é curioso, porque essa palavra insatisfação, ela coincide com uma máxima que eu ouvi há muitos anos atrás e que nos últimos tempos tem voltado à tona, onde essa frase dizia o seguinte, que a maldição masculina é a libido. Como o indivíduo pode ser homem e pode ser pai com 50, 60, 70, se bobear 80 anos, e como para ele gera vida o tempo todo através dos seus espermatozoides, e como a produção de espermatozoides é na casa de milhões e ele tem testosterona, logo, na mente do homem, o foco é procriação em massa, porque ele não tem dificuldade nenhuma em uma gestação. Por isso a mulher escolhe mais o parceiro, por quê? Porque ela arcará no seu corpo com todas as consequências de uma gestação. Não é verdade, minhas irmãs? O homem não. Fecundou, pode sumir. Não deveria, mas acontece. A mulher, se está fecundada, passará 9 meses tratando desta gestação. A maldição do homem, então, constitui-se da sua libido. E a maldição feminina? Alguém arrisca? A insatisfação. O homem paga o preço por uma libido a maior. E, infelizmente, muitas mulheres pagam o preço pelas suas insatisfações. Mas que insatisfação é essa, hein? No básico, insatisfação é uma frustração devido a expectativas não atendidas. E se você pergunta, por exemplo, para uma mulher hoje jovem, se você perguntar para ela, mulher jovem, qual o homem ideal para você? Ela vai dizer o básico, que a maioria diz, acima de 1,70 m, que ele ganha acima de 10 mil por mês, que ele tenha nível superior, que ele seja educado, que ele tenha uma boa família, que ele tenha condições de sustentar a família. Sabe o que essas características representam? Menos de 10% dos homens.
Quase que 80% das mulheres desejam o que não chega a 20% dos homens. Pergunta: sentirão-se insatisfeitas? Claro. Porque a expectativa não bate com o que é real. Quando fazemos planos, temos uma grande dificuldade, que é colocar os nossos parâmetros de acordo com a realidade. Mas este mundo que vivemos hoje, cada vez mais nos força a viver o que não é real. Por quê? Porque tudo aquilo que vivemos parece que sai de onde? Daqui. E isso aqui tem transformado a vida de milhares de pessoas, acompanhando filmes, séries, novelas, documentários que não tratam da realidade e geram expectativas que jamais serão atendidas. E expectativa não atendida gera o quê? Insatisfação. Minhas irmãs, quão difícil é nos dias de hoje conseguir calibrar as nossas expectativas de acordo com a realidade. O que espera, que mundo espera nossas crianças que nós recebemos aqui agora há pouco? Como elas calibrarão o olhar para a realidade? Se o mundo inteiro nos ensina e nos mostra que é possível camuflar a realidade. A palavra do Senhor nos traz algumas lições. Josué, capítulo 2, versos de 1 a 3, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz que de Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Para piorar a vida da mulher, você imagina a vida dessa mulher. Ela é tida como pagã em uma cidade chamada Jericó. Ela é mulher, ela é obrigada, forçada a prostituir-se. Só essa vida já é uma vida terrível, dentro de um contexto, em um mundo profundamente bélico e belicoso, onde até mesmo as armas, homens tinham dificuldade de segurar e carregar, quiçá uma mulher. Em um mundo tão perigoso, tão bélico e belicoso, você tem uma mulher pagã que, lamentavelmente, prostitui-se. E para fechar o quadro de azar da vida dessa mulher, em tese, a Bíblia diz que na casa dela foi a casa escolhida por 2 espias. E esses espias são de onde? São do povo hebreu. Que povo é esse? O povo que simplesmente diz que Iavé deu para eles aquelas terras. Ela é pagã, ela é mulher, ela é forçada a prostituir-se. E para fechar com chave de ouro, os maiores inimigos do país dela resolvem pernoitar onde? Aonde? Quer mais azar do que isso? Então se deu notícia, verso de número 2, a quem? Então se deu notícia a quem, gente? Melhorou ou piorou? Quem está sabendo que esses homens estão na casa dela? Chefe do Estado-Maior. Não é o síndico, não é o prefeito, não é o vereador, não é o deputado, não é o governador, não é o senador, não é o primeiro-ministro, é o rei. É o rei
que ao saber, ainda dobra o quadro ruim, porque o rei, ao tomar conhecimento, dá uma ordem direta. Ele não vai consultar aquele que é responsável pela rua, não. A ordem vem direto da realeza. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Esse rei ainda tem um problema, que parece que é comum, parece que é natural de todo aquele que detém poder. Por quê? São dois homens, esses homens são espias de um outro povo que diz que vai tomar aquelas terras. Quem tem que tirar esses homens da casa? Olha aí, gente, está na Bíblia aí. Quem tem que tirar esses homens da casa? Não tem exército mais não? Não tem agentes da lei naquela rua não? Não mora homem ali perto não? Basicamente é o seguinte: a cidade recebe dois homens que são espiões de um povo que tem conquistado terras ao longo da sua trajetória andando. E esse povo diz que essa terra agora é deles. E o que a gente pede? Para a dona da casa expulsar esses dois indivíduos da mais alta periculosidade. Está entendendo o que diz o texto? Ela é pagã, ela é mulher, ela é forçada a prostituir-se. Não convidou, entram os dois homens mais perigosos para o reino na casa dela, e ela agora ainda tem mais uma responsabilidade, que é expulsar os caras de dentro de casa. Tá bom para você? A palavra do Senhor diz, preste bem atenção. E aí, é necessário fazer uma consulta. Você, minha irmã, se estivesse passando por uma situação parecida em termos de segurança nacional, como essa mulher estava passando, o que você faria? Em termos de segurança nacional, o rei sabe que na tua casa tem dois homens que querem derrubá-lo do reino, querem tomar a terra, e ele manda você expulsar esses dois homens. O que você faria? Essa mulher, a palavra do Senhor diz, verso de número 4: a mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles fizeram o quê? Saíram. Verso de número 5, leiamos. Não sei para onde foram. Leamos todos, igreja. Vamos acordar, igreja. Olha o texto aí. Vocês leem a Bíblia dentro de casa, não querem ler a Bíblia na igreja? Vamos lá. Verso de número 5, todos. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Aí eu pergunto para você nessa manhã: o que faria uma mulher pagã, prostituta, acobertar, esconder não apenas os dois homens mais perigosos para a nação de Jericó, e não apenas isso, ela não apenas esconde, mas ela mente diretamente para o rei e para aquela guarda ali. O que faria esta mulher tomar essa atitude? Olhando a expectativa de vida dela, ora, é óbvio, é simples. Se eu moro em um local terrível,
Se a minha vida por si só é terrível, se eu sou forçada a prostituir-me em um mundo tido e dito como machista e patriarcal, e eu recebo na minha casa a oportunidade de ter um novo povo morando aqui, eu tenho um pedido a fazer a esse novo povo. Eu quero vingança de todas as humilhações que já me fizeram passar, de todos os homens que me usaram e abusaram. Eu quero me vingar de um por um. Eu quero vingança, eu quero também um cargo. Eu não quero depender mais de ninguém. Esse novo modelo que pode vir a entrar, eu quero ser lembrada. Eu quero uma estátua que diga que só deu certo porque eu ajudei. E eu também quero escolher não apenas o cargo que eu vou ter, mas eu quero aprovar essa estátua. Quero justiça, quero vingança e outras coisas também que eu quero, mas não vou falar agora para não tomar o tempo, mas eu quero também a possibilidade de sempre pleitear alguma coisa. E meu nome na história, como quem? Como a mulher que, se não deixasse vocês escondidos, vocês jamais seriam donos dessa nação. Quero ser uma santa, quero ser uma divindade. Ora, por muito menos imperadores e governadores romanos eram deuses. Imagina uma mulher que coloca dentro de sua casa homens de Israel, e Israel toma conta de Jericó. Talvez fosse isso que nós falaríamos, irmãs. E ela não estaria errada. Porque a vida de Raabe, essa sim, em todo tempo, é marcada por insatisfação. Ela é forçada a viver de uma forma que não pediu. Um rei que talvez nunca tenha se importado com ela, agora sabe o nome dela e dá uma ordem, que era obrigação dele, que é expulsar espiões da casa dela. Casa essa que só até então a história sabe como ela conseguiu obter. Essa tem todos os motivos para a insatisfação, porque todas as expectativas da sua vida foram frustradas, e ela tem a oportunidade de negociar com os novos donos daquela terra. E o que ela negocia? O que ela pede? A palavra do Senhor diz, verso de número 9, e lhes disse, Raabe disse a esses espiões, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também me dê o que eu quero, a vingança contra todos os que me fizeram mal, que me humilharam, que me usaram, e também me dê um cargo, faça de mim uma divindade. Não é tudo isso que ela pediu aí? Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte.
Isso aqui que é a mulher, amigo. Olha isso aqui. Olha como as expectativas dessa mulher estão calibradas com a realidade. Olha como ela faz uma reconstituição da história desse povo, desses espias, em segundos. Nós estamos sabendo tudo o que o Deus de vocês tem feito através de vocês e em vocês. Nós sabemos que vocês fugiram do Egito, que vocês passaram pelo Mar Vermelho. Nós sabemos que vocês têm conquistado cada pedaço de terra no meio do caminho. Nós sabemos até que os últimos imperadores que vocês destronaram se encontram arrasados. E essas notícias fez com que cada um de Jericó vivesse como se estivesse em desmaio. Mas eu tenho pedidos a vocês. E o pedido é: assim como eu usei de misericórdia para com vocês, que vocês sejam misericordiosos. Para com quem? Para com quem? Para com ela? Vocês usem de misericórdia com meu pai. Vocês usem de misericórdia com a minha mãe. E que vocês me deem um sinal. Olha a expectativa calibrada. Ela só trabalha com o que é real. Não adianta vocês falarem, eu quero ver, eu preciso de uma prova de que vocês vão preservar a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs. Não pediu vingança? Poderia. Não pediu justiça? Poderia. Não pediu cargo? Poderia. Não pediu para se tornar uma divindade? Como era pagã? Até poderia. Mas sabe o que essa mulher faz? Ela só lida com o que é real. Eu usei de misericórdia. Essa misericórdia é real, porque vocês estavam fugindo, eu escondi vocês. E isso aconteceu. Da mesma forma que eu fiz, eu quero que vocês façam. Façam com minha família. E, inclusive, mantendo tudo o que eles têm. Ela poderia até pedir, quando tiver um reino novo, nós queremos morar no endereço mais nobre, tá? Nós queremos ser vizinhos do novo rei. Ela lá sabia que não tinha rei? Ela só sabia que tinha um mais valente, chamado Josué. Mas não. Preserva a vida do meu pai e da minha mãe. E eu quero uma prova que vocês vão preservar a vida do papai, da mamãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que tudo o que eles têm, eles vão ficar. Minhas irmãs e meus irmãos, essa mulher pede algo que talvez nenhum de nós nessa manhã pediria, dadas as circunstâncias de vida que ela vivia. E o nosso pensamento talvez seja qual? Vai me desculpar, eu no lugar dela, botava para arrepiar. Eu no lugar dela, fazia, acontecia, mandava até chover. No lugar dela, mesmo fazendo justiça, ainda não ia pagar o mal que fizeram a mim. No lugar de Raabe, por muito menos já fiz mais. Pediu pouco, não pediu? Pediu pouco. Na mente de alguns, pediu pouco. Porque pediu para quem? Pediu para aquilo que é o mais atacado na nossa sociedade. Pediu pela família. Qual é o bem mais precioso que nós temos, meus irmãos? Qual o bem mais precioso que nós temos? É o quê? A vida. Qual o ser que gera a vida? Mulher.
Consegue imaginar a preciosidade de um ser que durante 15 anos pode gerar de 10 a 15 vidas? E o que a nossa sociedade ensina às mulheres? Bom é matar a vida dentro do bucho. Isso vai te fazer ter poder. Nós dizemos que o bem mais precioso é a vida. E o mundo diz o quê? Mate a vida. Não gere vida. Ache que a vida que você pode gerar, ela lhe trará prejuízo. Viva de forma a detestar a vida. E faça da vida um inferno, porque afinal de contas você não pediu para viver. É o que a sociedade de hoje fala para homens e mulheres. Enquanto temos a Escritura aberta, é possível ver que tudo isso é equivocado. Mas a Bíblia diz que haverá dias em que não poderemos mais abrir a Bíblia em público. Essa mulher pediu proteção ao pai, proteção à mãe e um sinal de que protegeriam pai, mãe, irmãos e irmãs. Consequência, abra sua Bíblia, Josué capítulo 6, verso 25. O que aconteceu com essa mulher que somente pediu para que fosse usado de misericórdia para com ela, da mesma misericórdia que ela usou para com os espiões? Josué capítulo 6, verso de número 25. Leiamos todos a uma só voz. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Um texto que é tido como machista, misógino, patriarcal, etc. Mas olha que coisa, né? Mas o autor, ele faz questão sempre de frisar qual que era o estilo de vida dela antes do ocorrido. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou aonde? Às margens de Israel. Habitou numa cidade só para ela, que afinal de contas não dá para uma mulher daquela estirpe viver no meio do povo consagrado ao Senhor. Foi isso? Não, a Bíblia não diz isso. E habitou no meio de Israel. Durante quanto tempo? Só 2 aninhos. É o tempo também de morrer Josué, que tinha bom coração, aí entra uma outra pessoa com coração, uma índole, uma verve, né, mais representativa, aí acaba essa boquinha que ela arrumou, que afinal de contas já passou. Foi isso? Não. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, até o momento onde o autor está escrevendo o texto. Por quê? Porque esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Primeira consequência da atitude de Raabe para com a vida dela é de que tudo o que ela pediu foi cumprido e se fez muito mais. Ela só pediu para se preservar o que tinha, mas o autor diz, ela viveu no meio do povo de Israel. Não havia diferença entre ela e os demais. A gratidão do povo de Israel, a atitude daquela mulher, a gratidão a toda a sua família. Minha irmã, calibre suas expectativas. Nós vemos um mundo dizendo que bom é ter poder o tempo inteiro. Mas o que as pessoas têm feito com este poder? As pessoas têm se tornado mais misericordiosas? A palavra do Senhor ainda diz, segunda consequência que Raabe colhe pelo pedido. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso de número 5.
Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 5. Vamos ler do 1 ao 5. Mateus, capítulo 1, de 1 a 5. Livro da genealogia de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Salmão gerou de quem? A quem? Que coisa interessante. O verso de número 1 diz que esse é o livro da genealogia de quem? Está aí a Bíblia patriarcal, machista, misógina, incluindo com toda naturalidade a verdade. Raabe faz parte da genealogia do próprio Deus encarnado. Ela não ocultou isso. Essa mulher só pediu: quando vocês entrarem, protejam minha família e tudo que eles têm. Deus fez mais. Você pediu proteção à sua família? Mal sabe você, minha filha, que você é minha família. Mal sabe você que do tronco do teu ventre nascerá o Redentor. Olha isso. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Quando as nossas expectativas são calibradas com a realidade e nós pedimos ao Senhor misericórdia, da mesma forma como eu ajo de misericórdia e protege a minha família, Deus diz para essa mulher: mas a sua família também é minha, porque eu serei gerado também de ti. Mas esse mundo tem feito o que com nossas mulheres? Mata no bucho, para se sentir empoderada. E Deus o que diz? Você quer proteger a sua família? Oh, minha filha, eu também sou sua família. Um dia eu vou nascer daí. Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Hebreus capítulo 11, verso de número 31. A partir entre o verso 3 e 4, na Bíblia Revista e Atualizada, você tem o corte da perícope para colocar o assunto: exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis, dos versos de 4 a 7, dos versos de 8 a 22, você tem os patriarcas, a partir do verso 23 você tem Moisés, a partir do verso 30 os israelitas em Canaã, dentro dessa categoria de exemplos de fé. Pela fé, verso 30, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Esta mulher pagã, forçada a prostituir-se, é incluída na galeria de exemplos de fé. Que coisa linda, meus irmãos. Tudo porque ela pediu o quê? Não mexe com meu pai nem com minha mãe, protege meus irmãos, minhas irmãs. O que a gente tem, preserva. Quero nada mais, é só o que a gente tem. Está aqui, ó. Ela pede isso e Deus diz: você é da minha família, eu vou nascer de ti. O autor, anos depois, escreve um exemplo de heroína da fé. Tiago, capítulo 2, verso 25, para nós encerrarmos. Tiago, muito provavelmente Tiago, irmão de Jesus, Tiago, capítulo 2, verso 25, escreve: de igual modo,
Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa mulher ultrapassa o tempo e os milênios e vai ser incluída como alguém que teve participação ativa na justificação. Olha isso, gente. Essa mulher se torna exemplo teológico. Tudo por quê? Preserve minha família e não quero nada demais, só quero manter aquilo que nós temos. Apenas isso. Minha irmã, essa mulher ensina a todos nós, porque Raabe o tempo todo só trabalha com o que é real. Ela só trabalha com os fatos, mas infelizmente nos nossos tempos somos tentados diariamente a viver aquilo que não é real. Brigamos por guerras que não são nossas. Brigamos por pessoas que não conhecemos e não nos conhecem. E, lamentavelmente, temos escolhido vários lados que são totalmente contrários à proteção de nossa família. O bem mais precioso desse mundo é a vida. Como temos tratado a nossa vida? Quais são as expectativas reais que você tem da sua vida? Quando somos crianças, nossas expectativas são bem reais. Tudo que nós queremos é a ficar de pé. Depois queremos andar. Tudo tratado com realidade. De repente entramos numa fase de fantasias. E lá pelos 9, 10 anos começa a elaboração das hipóteses, onde nós começamos a sair da fantasia e montar cenários do que pode ser real. E parece que nesses últimos tempos esse processo inverteu-se, porque nós temos homens e mulheres mergulhados em mundos totalmente fantasiosos, onde quase que 80% das mulheres desejam o que representa, que não chega a 20% dos homens. Insatisfação são expectativas não atendidas. Minha irmã, pergunto a você nessa manhã, quais são suas expectativas com relação à sua vida? Suas expectativas estão dentro do que é real? Ou elas, na verdade, são desejos que esse mundo fantasioso colocou dentro da sua mente como se eles fossem possíveis? Esse mundo coloca na sua cabeça que é vantagem matar a vida no bucho. E ao mesmo tempo você diz que o bem mais precioso desse mundo é a vida. Esse mundo coloca na nossa cabeça que não dependemos uns dos outros, que homens não servem para nada, que mulheres não servem para nada, uma competição entre os sexos totalmente injustificável. Mas esse mundo coloca isso em nós. Esse mundo coloca em nós que nós devemos nos achar especiais e melhores do que o outro. Esse mundo coloca em nós, através dos nossos pais, lamentavelmente, que eu não posso me ver feliz com a vitória do meu irmão, e irmão de sangue, onde se há um aniversário, onde um faz aniversário, é o aniversariante, e o irmão não faz aniversário naquela data, você se sente compelido a levar 2 presentes, para o aniversariante e um outro de menor valor para o irmãozinho que não faz aniversário. Mas é bom levar, senão ele fica com ciúme. Aí desde o começo, desde o nascedouro, ele cresce partindo do pressuposto que não pode ter um dia só para o outro. Não, o outro tem o dia dele, mas eu também tenho que ter o meu. Ele não pode ser feliz, eu ficar feliz por ele, não. Não. Você vê como é que é desde pequena essa desgraça?
Resultado? Mulheres lindas, maravilhosas, mulheres de Deus, inteligentíssimas, com potencial de sabedoria maravilhoso, com toda a vida pela frente, chegam aos 20 anos, na flor da idade, chateadas, frustradas, insatisfeitas, e olham para a frente, ainda tem mais quase 70 anos de vida, e olham isso como se fosse um castigo. Eis o resultado de um mundo que não aprende com Raabe. Em um mundo onde cada vez mais pessoas jovens são tidas como influenciadoras, e a verdadeira sabedoria que se encontram com os idosos vai morrendo aos poucos. Vide o abrigo presbiteriano, só de mulheres, com mais de 15 abrigadas, onde a mais velha tem 100 anos e 4 meses, andando, lúcida, bebendo Coca-Cola quase que todo dia, porque se tirar a Coca-Cola, aí que sim ela vai. E sabe quantas mulheres jovens vão lá conversar com ela? Vou perguntar agora, Gilmar, a Ondina recebe muita visita por parte de mulheres jovens que não a conhecem, mas que gostariam de ir lá ter um minuto de sabedoria? Recebe? Aí, presidente do abrigo. Aí nossas irmãs, cheias de sabedoria, podendo revolucionar a vida das mulheres mais novas, porque só vão ensinar a calibrar a vista para o que é real. Ficam isoladas. E as mulheres mais novas fazendo as expectativas de sua vida de acordo com Discovery Home Health, TLC e um monte de reality show que só serve para ensinar desgraça. E tá a mulher crente metida nesses troços, achando que no final Deus ainda vai abençoar. Não vai. Sinto muito, porque nada disso ensina o que Raabe ensinou para nós nessa manhã. Quero convidar as mulheres a colocarem-se de pé e quero convidá-las a vir à frente, para que nós oremos por todas as mulheres da nossa igreja. Tal como fizemos no domingo passado, por ocasião do Dia do Homem Presbiteriano, queremos convidar todas as mulheres para que venham à frente e possam orar conosco nesse momento de gratidão pelo Dia da Mulher Presbiteriana do Brasil.